Estamos de volta com o Religar e hoje eu recebo o padre Carlos Henrique Sena. Ele é mestre em comunicação e professor na PUC Minas. Padre Carlos, você falava sobre a não, digamos, a dificuldade de estabelecer uma sintonia entre a lógica, né, da mídia e a lógica religiosa. A gente acompanha, às vezes, um formato que é copiado, né, da igreja e colado, né, no recurso midiático. E, às vezes, fica uma estética um pouco truncada. Mas tem também um outro lado, né, que é a sobreposição da lógica midiática, em que, por exemplo, recentemente foi divulgado, né, a inauguração de um grande templo numa cidade em São Paulo. E a reportagem, por exemplo, me chamou a atenção, falava o palco da igreja, e aí continuava comentando, né, sobre outras características do templo. Como é que a gente consegue estabelecer aí um diálogo, né, entre uma dificuldade de assumir um novo formato e um novo formato que desconfigura a lógica religiosa? É aquilo que eu falei da apropriação. A religião se permitiu ser apropriada, sabe? E ao se permitir, ela, como se diz, ela deixa, ou ela permite também que a linguagem midiática seja por ela absorvida, né? E nessa linguagem vem tudo. Vem, o que é o palco? O palco é lugar de show. É diferente do altar. O que é o altar? É o lugar do sacrifício, não é? É o ritual que é celebrado, celebrativo ali, o espaço celebrativo, o espaço sagrado, né? Aí você vira palco, né? Ao mesmo tempo que há, como se diz, uma barganha, né? Aí a mídia que me fez aceitar, ao invés do altar, o palco, ela se permite, ao invés do meu show, eu te oferecer uma reza do terço, que para mim faz parte da minha tradição religiosa, né? Olha a religião aí. Então, vamos barganhando a coisa, sabe? Para a gente ir apresentando cada vez mais e satisfazendo os nossos interesses. Eu até fui arriscando, acho que se o jornalista fosse avançando naquela lógica, né? Então ele falava do palco daquela igreja, e aí, por exemplo, já poderia passar a celebridade, né, substituindo a figura do sacerdote, e o próprio fã substituindo a figura do devoto, do fiel, né, que ali vai para assistir ao show. Né? Mas o jornalista que escreveu aquela reportagem não avançou nessa lógica. Mas só dele ter substituído o termo altar por palco já me parece bastante significativo para a gente entender o que anda acontecendo. E você tocou num assunto aí também, num tema muito interessante, que a minha pesquisa também contemplou, que é a produção da celebridade religiosa midiática, tá? Antigamente, olha para você ver, a minha avó abria um oratório e rezava para o santinho dela lá dentro, sabe? Hoje a minha mãe liga a televisão no horário de determinados santinhos, sabe? Que ela tem na sua devoção e que a ajudam. Ou seja, a igreja, ela sempre contou com as suas celebridades, sabe? Que são os santos, aqueles que realçaram nessa caminhada aí com Jesus Cristo. Só que ela não contou, né, e agora conta, com o aparato midiático que sustenta estas celebridades que ela produz, que requerem para si, isso quem fala é aquele sociólogo, o Rogic, eles requerem para si a mesma intensidade e brilho do que os ícones tradicionais da igreja, muito embora estejam atrelados ao entretenimento. Sim. Quando nós pesquisamos recentemente o que é que as pessoas, aqui em Belo Horizonte, quem é que as pessoas reconheciam como grandes personalidades do catolicismo, né? Quase que por uma unanimidade, né? Esses ícones do catolicismo midiático iam aparecendo. Né?
não está mal citar, porque é um fenômeno público, né? Padre Marcelo Rossi, Padre Fábio de Mello, né? São nomes que repetidamente, né, apareciam como ícones do catolicismo, como figuras públicas, né, bem avaliadas pelos entrevistados. Claro que entre outros também, mas em menor proporção. Esse porque eles apareciam mais. De que modo essas figuras do catolicismo midiático podem ser, né, de fato, expressões do catolicismo? Ou eles são fenômenos desse processo de mediatização? A igreja aí, ela consegue ser protagonista ou ela está sendo absorvida por uma outra lógica? A lógica da mediatização mas e da produção de celebridades. Tanto a lógica da mediatização do campo religioso como a da produção de celebridades tem um patamar. Qual que é o patamar? É o pentecostalismo, sabe? Essa tendência de uma evangelização, né, aos moldes do pentecostalismo, que no Brasil vem desde 1910, né? Depois, em 1950, em 1910, o pentecostalismo era glossolalia, né? Falar em língua, a língua dos anjos. Depois, em 1950, línguas, cura e exorcismo. E, a partir da segunda metade da década de 1970, com o Edir Macedo, nós inauguramos um outro momento, línguas, exorcismo, cura e a prosperidade, que é a teologia da prosperidade, né? Faz que Deus te ajuda. Então, essas lógicas no processo de evangelização, que hoje nós chamamos neopentecostal, né? Elas produzem esses espaços que dão oportunidade ao surgimento desses ícones na atualidade, esses ícones religiosos da atualidade, sabe? O apelo deles, a postura deles e tudo, é dentro de uma evangelização neopentecostal, sabe? Que está convencendo. Muitos autores falam, né, que o pentecostalismo vem e convence aqueles que estão na base da pirâmide social. Mas por experiência, vendo a nossa realidade de igreja hoje, nós entendemos que não convence só quem está na base da pirâmide, porque bairros de classe mais elevada também, né, tem uma experiência religiosa pentecostal. Eu tenho me questionado muito, já tivemos oportunidade de conversar isso em outros espaços. Por um lado, a teologia da prosperidade está sendo reconfigurada pelos movimentos religiosos neopentecostais. Ela vai de encontro a uma demanda também de reconfiguração da sociedade brasileira, né? de inserção de camadas populares na lógica do mercado. E, por outro lado, né, como essa inserção ela tem um peso, né, existencial, psicológico imenso, monumental, né, é preciso também um discurso religioso que acalme, tranquilize e distensione, né, toda essa exigência de adequar-se à lógica do mercado. A religião na mídia, ela não alivia. Né, ela ora funciona para aliviar, outra hora anima né, o crente a se inserir na lógica do mercado e a batalhar e a prosperar e a obter a sua casa, o sucesso no seu negócio, no seu trabalho. Como é que é isso, né? O consumo das mercadorias humanizam o processo das celebridades. Porque na medida em que a pessoa compra um CD, na medida em que a pessoa compra um DVD ou vai num show, ela se apropria daquela celebridade, sabe?
ela traz para si, ela começa então Ela comunga. Ela comunga com aquilo, você entendeu? Ela passa então, a celebridade passa a fazer parte dela, sabe? Porque é dela, porque ela tem um pedaço, Sim. sabe? Então há um processo de humanização aí. E nada melhor que, nesse campo religioso, entender que essa sensibilização, né, do coração humano sedento, nós estamos sedentos de infinito. E a religião corresponde com essa nossa sede. Ela vem saciar, ela vem possibilitar, né, que sejamos, então, saciados e repletos dessa graça que almejamos, né? Então, o padre ou a celebridade religiosa, midiática, ela se aproxima demais, porque, primeiro, ela não está territorialmente cerceada ali numa paróquia ou numa comunidade X, não. Ela encontra suas asas, né? E pelas suas asas midiáticas, ela vai em todos os lugares. Na pesquisa que eu fiz, né, no bairro Nacional, lá em Contagem, a senhora falou assim, todas as noites de quartas-feiras, eu espero que ele chegue na minha casa. Ou seja, ele nunca soube da existência dela, mas ele faz parte da vida dela. Bom, sabe? Olha que coisa bacana. O bom é que a gente vai poder continuar essa conversa no próximo programa. Muito obrigado por você continuar com a gente vai aprofundar ainda mais essa Eu que agradeço a oportunidade. Relação. O Religare é um projeto de extensão do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre os nossos cursos de especialização e mestrado, inclusive, estão com inscrições abertas. Também para rever essa entrevista, para ver fotos de bastidores, saber mais sobre o nosso convidado, você pode acessar a página do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. O endereço é pucminas.br/ppgcr. Nós vamos continuar essa entrevista. O Religare de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e um abraço muito cordial. Até a próxima semana.